secretária do Estado e do Meio Ambiente, Marina Silva. Também convidamos o ministro do Estado de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira. Também convidamos a Isadora Brito, que é secretária nacional de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Convidamos também a deputada Juliana Cardoso. Convidamos também a Luna Zaratini, nossa vereadora aqui de São Paulo. Convidamos Nabil, vereador de São Paulo também. Convidamos Lourdes e Cláudia, que ambas são conselheiras. Lourdes Andrade, Conselho Nacional de Direito das Mulheres. Cláudia Rodrigues, do Conselho Municipal de Direito das Mulheres. Marina! Convidamos também a Regina Santana, que é senhora secretária dos Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. Convidamos também Jefferson Eloy, que é representante aqui na comunidade de Várzea. Marina Bragante, vereadora de São Paulo. E Kátia Lombardo, que representará as artistas urbanas de São Paulo, que contribuíram com a gente aí no lindo mural que a gente tem para a gente inaugurar daqui a pouco. E agora a gente vai proceder esse momento. Também convidamos a vereadora Janete Petá de Guarulhos, também com a salva de palma. Antes, gente, de passar a fala, gostaríamos também, então, agora de uma salva de palma, né, para salvar as autoridades presentes e dizer que todas e todos da luta do movimento social, mas também do movimento desse lado mais institucional, a gente segue firme na luta contra o feminicídio. Um último aí que está aqui por aí também, que é o deputado estadual Simão Pedro, também se faça presente aqui com a salva de palmas. E agora a gente vai iniciar as falas, tá bem? Com a Kátia. Gente, a gente está com uma companheira, com muita gente para falar, então a perspectiva é que a gente fale aí 3 minutos. Então a gente vai começar com a Kátia Lombardo, que está representando as artistas. Uma salva de palmas para a Kátia. Kátia. A Kátia está chegando. Kátia está chegando, gente. Então a gente vai chamar o Jefferson Eloy, que é aqui da comunidade. Jefferson, tá por aqui. Bem-vindo, com. Bom dia a todas, todos, senhoras, senhores, ministras. Sejam muito bem-vindos na nossa região do Parque Novo Mundo. Para mim é uma honra representar a nossa região aqui no Parque Novo Mundo. Só que num momento muito triste que nós estamos vivendo, infelizmente. É um momento onde as mulheres estão sendo desvalorizadas por homens que não têm valores. Por homens que não deveriam ser chamados de homens. Porque o homem, ele representa e respeita a mulher na sua essência. Porque se não é as mulheres, nós homens não estaríamos no mundo. Eu sou um homem que sou cercado de mulheres. Eu tenho minha mãe, tenho minhas 2 irmãs, minhas 5 filhas. São 11 mulheres na minha vida, graças a Deus. E eu sou esse homem hoje que eu sou, ministro. Senhoras, estudado, formado, porque eu tive uma mãe que trabalhou para me sustentar. Então as mulheres hoje têm que ser muito mais valorizadas, porque a mulher hoje, ela é independente. A mulher hoje, ela não depende de homem, nem de ninguém. Nem de ninguém. Ela depende exclusivamente dela, da inteligência e do trabalho dela. Então nós temos que brigar por esse momento, para que isso não volte a acontecer, para que nossas leis sejam leis rígidas, com esses canalhas que fizeram isso com essas mulheres. E nós homens temos que sair de dentro das casinhas. Nós homens temos que gritar do lado das mulheres: chega de feminicídio! Chega de agressão às mulheres! Chega! Não toleramos mais!
Não toleramos mais que todos os nossos ministros, ministras, vereadores, todos, nossa política tem uma política voltada para essa questão. Porque é uma questão que infelizmente está mexendo muito com o emocional das pessoas. Nós fizemos, quando fui convidado para vir participar desse movimento, foi um movimento lindo. Só que no domingo já aconteceu outro no Parque Novo Mundo, gente. Não é possível. Uma garotinha que nós aqui do bairro vimos crescer. E ela foi assassinada de uma forma brutal. Quem viu a imagem do rapaz, do cara pisando nela, é uma imagem brutal, triste. Então, mais uma vez, homens, saiam de dentro das casinhas. Vamos lutar do lado das mulheres. Chega de feminicídio. Chega de agressão às mulheres. Chega! 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 Obrigado, é isso aí, a gente agradece. Lembra que é uma breve saudação. E a gente convida aqui a Kátia Lombardo, que representará as artistas urbanas de São Paulo, também para fazer sua saudação. Olá, eu sou Kátia Lombardo, da Lar Galeria. Eu e a Simone Cis, a gente coordenou. Quando a gente recebeu esse convite, a gente ficou honrada de poder tirar esse grito que está dentro do nosso peito, que é cada violência de uma mana que morre, de uma mana que é medida, é uma violência contra a gente também. Então a gente está aqui representando todas as grafiteiras. Fizemos um mural de 184 metros, com mais de 30 grafiteiras, em homenagem a Tainara. E a gente quer te presentear aqui. A Simone Cis fez um mural e retratou sua filha, conversou muito com a senhora e a gente ficou muito emocionada com tudo. Então aqui é um retrato da sua filha nesse mural. Todo o nosso amor. Lindeza, Kátia, muito amor entre nós. A gente agora convida a secretária de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, Regina Santana. Bom dia a todas as pessoas. Eu quero quebrar o protocolo e iniciar a minha saudação para a senhora Luciane e o marido dela, que são mãe e pai da Tainara Souza. E também estendendo os cumprimentos a todas as pessoas. Em nome da ministra Márcia e também da nossa ministra Marina, quero estender os cumprimentos a todas as autoridades aqui presentes. E em nome do ministro Paulo Teixeira, quero estender também os cumprimentos a todos os homens também. Por quê? Porque precisamos sim ter homens aliados. E a Prefeitura de São Paulo tem uma legislação desde 2017 que é o tempo de despertar. Isso faz com que nós possamos trabalhar com os homens, principalmente aqueles condenados. E vamos criar agora, ainda neste mês de março, o primeiro grupo reflexivo para trabalhar com esses homens que já estão condenados, juntamente com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Teria necessidade de a gente lançar um edital. Vamos fazer isso sim, mas não dá tempo para a gente esperar, porque tem que ser agora. Então, nós já vamos começar neste mês a trabalhar com o primeiro grupo reflexivo. E além disso, a gente já tem muitas ações com mulheres e nós estamos também para trabalhar com as meninas, porque não só as mulheres, como as meninas também têm e recebem muita violência, e principalmente as meninas. A gente sabe onde começa a violência, que é dentro de casa, com aquele tio legal, aquele avô, aquela pessoa que infelizmente no seio familiar. Mas hoje nós estamos por esse ato muito bem planejado pelo Ministério das Mulheres, e nós da Prefeitura de São Paulo não podíamos nos furtar de estar aqui juntos. Que a gente tenha sim em mente que nós temos que sempre lutar
lutar para dias melhores e principalmente pelo bem viver. Então, não só pela Tainara Souza, mas por todas as mulheres que não estão mais aqui, mas que deixam as suas vítimas. E a gente tem o Auxílio Ampara. O que é o Auxílio Ampara? É uma legislação de 2022, aonde a gente concede um salário mínimo por cada criança, por cada menor que essa mãe não está mais aqui. E que a gente possa, hoje nós, eu digo hoje, mês de fevereiro, na cidade de São Paulo, nós concedemos 79 auxílios amparos. Mas queremos que esse número reduza, porque queremos as mulheres vivas. Então, deixo aqui o meu abraço e colocando a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, através da Coordenação de Política para as Mulheres, que está à frente a Anaísa, e a Casa da Mulher Brasileira, a nossa coordenadora é a Maura Rita, uma mulher de comunidade, uma mulher de periferia de Heliópolis, que nós fizemos questão de estar lá, porque entende e sabe a dor de todas as mulheres. E também quero trazer uma saudação, da nossa secretária de Igualdade Racial, Elaine Gomes. Um grande abraço. Isso, a gente agradece a Regina Santana. A gente gostaria de chamar aqui Tatiana, que é a irmã de Tainara. Tá ali, vem aqui, Tatiana. Se junte a nós aqui nesse abraço coletivo. E já passar a palavra também para a breve saudação de Cláudia Rodrigues, que é do Conselho Municipal de Direito das Mulheres. Eu queria iniciar minha fala olhando para a mãe da Tainara, para a irmã. Quem perde um ente querido sabe o quanto o luto fica nas nossas vidas e nas vidas dos nossos. Porque quando a gente perde alguém da família, a família inteira passa por traumas, pela tragédia que se vive. Queria, companheiras e companheiros presentes, dizer que nós conselheiras da cidade de São Paulo, falo aqui em nome das conselheiras da cidade de São Paulo, cumprimos uma tarefa importante para a luta contra o feminicídio nessa cidade. Quando nos propusemos a fazer a Conferência Municipal de Política Pública da cidade de São Paulo. Não foi a conferência, foi a maior conferência do país. Nós fizemos em conjunto com a sociedade civil, o poder público, depois de 10 anos que o nosso país não discutia o que nós precisamos fazer para que a vida das mulheres seja mais tranquila na sua cidade, nos seus estados, nas suas ruas. Esse bairro, companheiros do governo federal, Marina Silva, ministra Márcia, Paulinho Teixeira, que é daqui do nosso estado, e os outros, aluna vereadora, esse bairro é um bairro que a comunidade luta para que a gente faça a regularização de moradia. Ter a regularização de moradia aqui significa a mulher ter uma casa organizada, seus filhos terem onde deitar, não ter que jogar o plástico em cima quando a chuva bate, porque só quem viveu isso sabe o quanto é importante ter um teto para você poder acordar cedo e trabalhar tranquila, colocar para ir para a escola. Nós precisamos ter uma política de iluminação. As companheiras que saem às 4 horas da manhã para pegar o ônibus para trabalhar, se o bairro é mais iluminado, a tranquilidade de andar é mais a sensação de segurança é mais tranquila. As nossas conferências de política pública das mulheres, para além das questões que nos interessam mais objetivamente que aquilo que nos toca no nosso corpo, mas nós também discutimos isso. Nós aprovamos um caderno que nós precisamos implementar na cidade de São Paulo e no país. Nós precisamos dar um basta nesse feminicídio. O PAC lançado pelo governo Lula contra o feminicídio é um PAC fundamental e que nós temos que implementar
em cada rua do nosso país. Não é na nossa cidade, não. É em cada rua. É porque é na rua que ele acontece. É no bar que ele acontece. É no bairro que ele acontece. E companheiros, nós precisamos educar os nossos meninos. Nós precisamos dizer para eles que as meninas são ser humano tanto quanto eles. Companheiros, leve as suas meninas para jogar futebol. Leve no dia de partida de futebol. Leve suas meninas como vocês levam seus meninos para torcer, para viver a vida, porque as mulheres querem estar vivas. Viva a luta das mulheres! Viva! Segura sempre! Gratidão, Cláudia Rodrigues. É sempre bom lembrar que feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente, né? É sempre bom reforçar isso. A próxima que a gente vai convidar daqui a pouco é Lourdes de Andrade, mas antes a gente gostaria de registrar a presença dos movimentos sociais que não foram citados no primeiro momento, rapidamente. Então também a gente tem aqui o pessoal do Sindicato dos Brinquedos de São Paulo, o MTST Marielle Vive, o Fórum das Mulheres Idosas Envelhecentes, a CONDEP, que é o Movimento Nacional dos Direitos Humanos, o Conselho Estadual de Defesa de Direito da Pessoa Humana, a Associação das Moradoras e Moradores da Zona Norte, a Associação de Luta por Moradia, Estrela do Amanhã, a Associação das Moradoras e Moradores do Parque do Novo Mundo, o Instituto Messia Ana China. Também temos a presença de Jéssica Daiane, que é da Secretaria Nacional Adjunta de Juventude, Daiara Bento, do Coletivo Estadual de Mulheres do PT, do mandato de deputada Bárbara, mulher Mirelle Trevisan, primeira dama de Araçariguama. Obrigado. Então agora a gente convida a Lourdes Andrade também para fazer uma breve saudação, lembrando, gente, que é 3 minutos. Ela é do Conselho Nacional de Direito das Mulheres. Obrigada. Bom dia a todas e todos que estão aqui. Quero cumprimentar na figura da ministra, da dona Lúcia, que está aqui com a gente, né? Cumprimentar a todos vocês, dizer da importância desse momento aqui, presente, e aí fazer um agradecimento especial à dona Lúcia, que está aqui conosco, né? Está aqui pela filha, mas por tantas outras que tombaram, pela generosidade de abrir esse espaço para que a gente pudesse aqui, junto com ela, né, fazer esse momento de memória. A memória precisa ser feita sempre, sobretudo porque nós estamos num estado que mais mata mulheres. Esse estado de São Paulo é o estado que mais mata mulheres. Os índices estão mostrando para a gente ver. Então é necessário que a gente faça a memória, mas a memória, ela precisa significar compromisso. E é isso que eu quero trazer aqui, o compromisso do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, para a gente pensar as políticas para as mulheres, para superar essa situação. Nós tivemos reunião recentemente com a ministra, na semana passada em São Paulo. Nós aprovamos uma nota do Conselho Nacional fazendo essa denúncia do quanto o nosso Estado está em dívida com as mulheres, do quanto é necessário investir em políticas públicas para salvar as mulheres. Em políticas públicas, que significa o quê? Repensar os nossos equipamentos, mas repensar a educação, como nós temos dito no Conselho. Regulamentar as redes, porque é nas redes que o ódio prolifera, que a misoginia, o machismo, o racismo prolifera. Então, nós temos que sair daqui, né, e eu falo aqui pelo Conselho, e o Conselho tem a representação de várias entidades, então eu falo também nesse sentido de que nós, mulheres dos movimentos sociais, estamos comprometidas pelo fim do feminicídio, pelo fim da violência, para combater este compromisso. É o que a gente vem expressar, não só pelo Conselho com vocês, porque o que nós queremos é que as mulheres vivas com direitos, com autonomia, com dignidade, e é isso que a gente quer, então, nos comprometer no nosso trabalho no Conselho, na nossa militância no movimento social, porque é assim que a gente vai mudar a sociedade. Quando as mulheres se mexem, a sociedade muda, e é isso que nós estamos demonstrando aqui. Parabéns para quem organizou, parabéns para nós que vamos continuar a luta. Dona Lúcia, conte conosco, nós estamos juntas, vamos seguir juntas pela vida das mulheres, para salvar todas as mulheres. Um abraço, gente. É isso aí, Lourdes. A gente aprendeu que quem não se movimenta não muda as estruturas. A violência
contra a mulher. Não é o mundo que a gente quer. A violência contra a mulher. Não é o mundo que a gente quer. É isso aí, gente. Não é o mundo que a gente quer. É isso aí, gente. A nossa atividade é feita de muita resistência e de muita luta. Então agora a gente convida o vereador de São Paulo, Nabil Bonduque, aqui para fazer também a sua breve saudação. Bom dia para todas, para todos, para todos. Eu queria, em primeiro lugar, aqui cumprimentar as nossas ministras, Marina, Márcia, ministro Paulo Teixeira, todos aqueles que vieram aqui para fazer esse ato, que é um ato extremamente importante. Eu, há um mês atrás, né, Márcia, mais ou menos isso, um mês, estive lá no Ministério das Mulheres para tratar de outro assunto e eu soube, então, da intenção, né, de fazer essa atividade, esse muro de grafite aqui na Zona Norte, na área onde aconteceu talvez o mais chocante dos feminicídios. Todos os feminicídios são chocantes, mas esse aqui, esse feminicídio que a Tainara foi arrastada por mais de 1 quilômetro nesta região, é talvez o mais chocante dos feminicídios que nós tivemos. E eu imediatamente falei, vamos ajudar a viabilizar isso, porque isso junta duas lutas que a gente tem feito aqui na cidade. Uma que é tão importante, que todos estão aqui, que é a luta contra o feminicídio. E a outra, que é a luta pela arte pública, pelo grafite. E poder juntar essas duas coisas, juntar a arte, a cultura, com uma luta tão importante para a nossa sociedade, é fundamental. E esse resultado que nós tivemos é importante, porque essa luta, esse ato não vai acabar aqui, não vai acabar quando nós vamos embora. Ele vai ficar permanentemente numa das vias de maior movimento da cidade de São Paulo, permanentemente reverenciando a memória da Tainara e da luta contra o feminicídio. Todos nós precisamos estar envolvidos nessa luta. Os homens têm um papel fundamental, como já foi falado aqui. É uma luta das mulheres, mas também é uma luta dos homens, porque nós não podemos admitir que continuamos a ter essa verdadeira epidemia de feminicídio que acontece aqui no Brasil, e em especial na cidade de São Paulo. Logo depois do assassinato, do feminicídio da Tainara, nós tivemos um outro aqui, né, um outro feminicídio na mesma região, de uma amiga da Tainara. É inadmissível isso continuar assim, e é por isso que nós estamos aqui nessa luta, que é uma luta permanente, até que essa situação tão grave do nosso país seja superada. Muito obrigado. Gratidão, vereador. A gente pede para a aluna Zaratini se aproximando, e a gente gostaria de registrar a presença do Movimento Independente de Luta por Habitação de Vila Maria e a ocupação Douglas Rodrigues. A palavra está com a aluna Zaratini, vereadora aqui de São Paulo. Boa tarde a todos e todas. Queria dizer que o dia de hoje é um dia de muita tristeza, de muita indignação e também de resistência. Olho para a dona Lúcia, para todos os parentes, colegas, estive no ato aqui que também foi feito, e essa dor, esse choro é nosso, e a gente vai lutar e não vai deixar ninguém para trás. Saudar os ministros, as ministras, né, Marina Silva, ministra Márcia Lopes, ministro Paulo Teixeira, mas falar da coragem da ministra Márcia Lopes de trazer o Ministério das Mulheres para cá, para o território, para não se omitir diante dos feminicídios que só aumentam na nossa cidade e no estado de São Paulo. Esse ato de resistência, esse ato de memória, esse ato com mural, com artistas, né, da quebrada, artistas urbanas, é uma voz para não nos calar. Mas queria dizer que o feminicídio, pessoal, não é o começo, ele é resultado da omissão, ele é resultado da falta de políticas públicas, e aqui, infelizmente, no estado de São Paulo, o que a gente viu foi redução das verbas, né, para as mulheres, para a política das mulheres, e nós queremos políticas públicas para as mulheres. Para romper ciclos de violência é necessário moradia, educação, saúde, cultura, para que nós mulheres estejamos vivas. E por isso, ministra, hoje, com a ocupação Douglas Rodrigues, com o movimento de mulheres, nós trazemos aqui para você o pedido
de trazermos uma Casa da Mulher Brasileira, Tainara Souza, trazer lavanderia pública, trazer aqui cozinhas solidárias, porque a gente sabe que essas são as políticas feministas. Essa é a nossa luta, ministra. E eu não poderia deixar de dizer que aqui nós estamos numa cidade onde foi extinta a Secretaria de Política para as Mulheres. Nós, mulheres de São Paulo, queremos ter uma secretária de mulheres para dialogar, para ter as políticas, porque nós queremos viver. Nós não queremos mais omissão do Estado. Muito obrigada, ministra. Muito obrigada a todos. É isso aí, Luna. Agora a gente chama a Isadora Brito, que é secretária nacional de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bom dia a todas as pessoas. Queria saudar esse dispositivo em nome de Lúcia e toda a família de Tainara, mas da ministra Márcia, da ministra Marina, do ministro Paulo. Saudar os movimentos sociais em nome das companheiras do Conselho de Participação Social, que estão aqui também, Karina e Charline. Mas rapidamente trazer a solidariedade, mas acima de tudo o compromisso do ministro Guilherme Boulos com essa pauta, com o Ministério das Mulheres, com essa pauta que é prioridade do governo do Brasil. A ministra Márcia é uma ministra que gira incansavelmente os ministérios em busca de apoio, de investimento, e a gente tem, com a Secretaria-Geral da Presidência, teve mais de 3 reuniões ali no primeiro mês de trabalho do ministro Boulos para a gente reafirmar esse compromisso com essa pauta que, eu repito, é prioridade. Não é à toa que o presidente Lula lança esse pacto de enfrentamento à violência contra a mulher e pelo fim do feminicídio. Então, rapidamente trazer o nosso abraço, mas acima de tudo o nosso compromisso de trabalho de toda a nossa equipe, de trabalhar incansavelmente pelo fim da violência contra a mulher nesse país. O número é absurdo nesse estado e a gente precisa muito trazer esse ato, que é um ato de coragem da ministra Márcia, porque tem um impacto político muito grande trazer arte, resistência e compromisso do governo do Brasil para um território que acaba de sentir uma dor tão grande e que rapidamente sentiu outra dor. Então, parabéns, ministra, porque esse ato político é muito importante, é simbólico e avança no sentido de tudo que você tem trazido para o governo do Brasil. Então, trazer aqui um abraço e passar a palavra para a Kelly rapidamente. Não, só para a gente poder dizer mulheres vivas, tá bem? Vamos dizer que eu e a Jéssica e a Isadora. Eu digo mulheres e vocês vivas, vamos bem forte. Mulheres! Viva! Mulheres! Viva! Mulheres! Viva! É isso aí, meninas. As mulheres seguem vivas em resistência. A gente já pede para a Juliana Cardoso se aproximar, mas a gente também registra a presença de Penha e Mônica, que são conselheiras tutelares da Vila Mariana de São Paulo. Não fazem nada. Vila Maria. Não fazem nada. Bom dia, mulherada de luta! Bom dia, movimentos sociais. Bom dia, minhas ministras, ministro, todas essas representações dos nossos vereadores, mas acima de tudo do movimento social. É nesse momento que esse movimento social que não se cansa de dialogar no território para poder fazer inclusive formação e informação para a gente vencer o feminicídio. O feminicídio é o fim, mas a gente precisa de políticas públicas voltadas para isso. Hoje, os nossos ministérios estão aqui para dizer: presidente Lula tem compromisso sim com as nossas mulheres. Tem direcionado recurso e política pública para que a gente possa avançar contra o feminicídio, mas acima de tudo contra a violência das mulheres. Naquele Congresso Federal que vocês conhecem muito bem, a nossa dificuldade das parlamentares mulheres, principalmente mulheres feministas, não é muito fácil. A gente tem deputados que acham que são melhores e maiores do que as mulheres. A gente tem deputado que matou a nossa vereadora Marielle Franco. Mas a gente resiste para continuar lutando para colocar legislações que ajudem a gente a avançar com as políticas públicas. Uma delas é colocar o feminicídio, por exemplo, como um crime maior a ser punido, para que, quem sabe, a gente consiga ter a punição necessária. Mas, companheiras e companheiros, aqui todas as nossas representatividades, nós sozinhos não conseguimos. E é preciso dizer que o governo Tarcísio é um governo que não colocou recurso dentro das políticas das mulheres. É necessário dizer que na cidade de São Paulo, secretária, a gente precisa fazer uma caminhada juntas
federativa, estadual e municipal, para a gente poder detectar aonde aqui no Novo Mundo nós estamos tendo maior índice de feminicídio. Ela tem que ser feita através das nossas federações, através dos municípios, junto com o movimento das mulheres. Por fim, nós já estamos chegando a 220 mil pedidos de socorro das mulheres com medida protetiva. É um número muito alto. É um número muito alto e que a gente tem os dados, tem a estatística. Agora, com o governo federal que vai trazer aqui as suas medidas, juntar para que a gente faça isso ser uma política e chega de matar as mulheres. Obrigada. É isso, Juliana. Marielle segue viva entre nós. Seguimos em resistência. A gente pede para o ministro do Estado de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar ir se aproximando, mas enquanto isso a gente resiste à presença do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo e também do Levante Feminista contra os feminicídios em São Paulo. Então a palavra está com Paulo Teixeira. Bom, eu quero dar um bom dia a todas, um bom dia a todos, cumprimentar as autoridades aqui, a Marina, Janete, Luna, Nabil Bonduque, Simão Pedro, a nossa ministra querida, que está fazendo um trabalho excelente, que é a Márcia Lopes, querida ministra Marina Silva, em nome de vocês, Juliana Cardoso, Jesse, Kelly, todos vocês, eu cumprimento os presentes e as presentes. Eu acho que nós temos que dar um significado para esse evento. Nós perdemos uma mulher vítima de uma grave violência. E eu acho que o primeiro tema que nós temos que dar é o significado, dona Lúcia, para a partida dela. Eu acho que ela se transformou em luta para as mulheres ficarem mais poderosas. Somos todos Tainara e a Tainara vai nos guiar para uma sociedade onde as mulheres tenham mais poder. O feminicídio é fruto do machismo. O feminicídio é fruto da não aceitação de uma transformação que nós estamos vivendo na nossa sociedade, que é o empoderamento das mulheres. As mulheres não são mais frágeis. As mulheres, pelo contrário, são mais fortes. As mulheres devem dirigir esse país porque são mais generosas. E essa é a transformação que está acontecendo e a resistência a ela que gera violência. E nós temos que afirmar o poder das mulheres na nossa sociedade. Eleger mais mulheres nos cargos de direção, colocar mais mulheres para dirigir as instituições públicas e privadas, empoderar as mulheres e lutar contra o machismo. E isso tem que ser um grande processo de revolução na educação do nosso país. Por isso eu acho muito importante que o líder máximo do país, o presidente Lula, encampe, e como ele o fez, encampou a luta contra o feminicídio e colocou como questão número 1 da sua agenda. E tem uma ministra que é muito forte, é uma energia santa nessa luta contra a violência contra as mulheres e para empoderamento das mulheres. O segundo tema que eu quero aqui trazer do significado é falar sobre quem promove violência. E eu quero aqui dar um não muito alto ao ex-presidente da República, que era um machista e que queria armar o povo brasileiro, e parte da sua atuação é que aumentaram os feminicídios no Brasil, quando ele estimulava e fazia da arma um símbolo político. Nós temos que desarmar o povo brasileiro, desarmar os espíritos e ter diálogo. Ninguém que ama mata. Amor é cuidado. E a separação é um fato da vida amorosa que a gente tem que aceitar. E a terceira coisa que eu quero trazer aqui é o papel nefasto das redes sociais. Ali é que se promove a polarização, a violência. Há que regulamentar as redes sociais no Brasil. Então, certos países que impedem o acesso das crianças às redes sociais até 16 anos.
Isso não é educação, isso é a má educação. E precisamos regulamentar as redes sociais. Para concluir, dona Lúcia, eu quero aqui dizer para a senhora, todos nós somos solidários à senhora, a sua dor profunda. E o significado da Tainara hoje é o significado que todos nós nos transformamos em Tainara para lutar por um país de igualdade entre homens e mulheres. E ela, de dor, vira luta, vira símbolo pela igualdade das mulheres. Viva a Tainara, viva a luta pela igualdade entre homens e mulheres na sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Gostaríamos ainda de registrar a presença do Sindicato e Federação de Telecomunicações. Gostaria de trazer a força do pensamento de Lélia Gonzalez quando ela diz que nossos passos vêm de longe, para convidar a nossa ministra do Estado do Meio Ambiente, Marina Silva, para fazer sua fala. Bom dia a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero cumprimentar a querida ministra Márcia, uma mulher incansável na luta pelos direitos das mulheres e que também, como mulher, precisa do nosso apoio para fazer o seu trabalho, porque não é fácil todo dia receber as informações de que mulheres estão sendo assassinadas de várias formas, porque o feminicídio, ele é físico, mas ele é também cultural, ele é também social, ele é também afetivo e emocional. Tem muitas formas de matar uma mulher e não é fácil estar no seu lugar, querida Márcia. Parabéns pelo seu trabalho e eu sei que você também sofre, porque assumir que a gente sente dor, que às vezes a gente fica cansado, isso é da condição humana, porque nós não somos heróis e nem heroínas, somos seres humanos de carne e osso e que precisamos uns dos outros para permanecer de pé. E eu quero, de um modo muito especial, querida Lúcia, você tem o nome da minha irmã. Com certeza tem coisas que a gente não tem palavras. E não existe nenhuma palavra que a gente possa dizer aqui que possa tirar essa dor, esse sofrimento que você sente. Mas a gente está junto, fazer esse luto junto, porque o seu é sempre maior, incomparavelmente, do que o nosso luto político, o nosso luto social, cultural, simbólico. O seu é maior. Mas dizer que muitas mulheres estão aqui com você, que os artistas que vieram fazer esse muro, né, a gente sabe de um muro muito famoso, chamado de Muro das Lamentações, que infelizmente fica num lugar que, né, não a culpa do muro, obviamente. O muro é um lugar de lamentar os grandes sofrimentos, as grandes tragédias, inclusive o que acontece na faixa de Gaza, que é algo inaceitável, as guerras. Mas aqui temos uma guerra contra a vida das mulheres, a dignidade das mulheres, as mulheres como sendo aquelas que têm o direito à sua própria autonomia, aqueles que têm a mentalidade de destruir o corpo das mulheres porque não querem que elas tenham a sua própria vontade, são os mesmos, é a mesma mentalidade que quer destruir o corpo da terra, o corpo do planeta, não respeita a vida de nenhuma forma, não respeita sequer as condições em que a vida nos foi dada. Portanto, Lúcia, né, você, sua filha, sua família, os amigos todos, recebam o nosso abraço. Às vezes, a única coisa que a gente pode fazer é isso que a gente está fazendo aqui. E obrigada por estar aqui também, apesar de precisar de muita força, nos dando força
com a sua presença. Mas eu estava falando do Muro das Lamentações. Que esse muro, com essa obra de arte, ele seja o muro das reparações. Os muros, a gente não quer apenas lamentar, a gente quer reparação. Reparação social, reparação cultural, reparação política, reparação da justiça. Porque é a certeza da impunidade, a expectativa da impunidade que faz com que as pessoas se sintam muito à vontade para nos oprimir. As mulheres que são políticas, como foi dito aqui, elas sofrem violência política, cada uma de nós. E tem muitos, né? Eu ouvi de um senador que ele disse que era muito difícil ficar 1 hora, e ele até contou os minutos, sem sentir vontade de me enforcar. Só que o meu pescocinho aqui não é só o meu pescocinho, é o pescoço forte de muitas mulheres que ficam de pé, que permanecem de pé, mesmo quando eles eliminam os corpos de algumas de nós. Por isso, minhas queridas deputada Marina, minha querida Márcia, minha ministra, o deputado Paulo Teixeira, Nabil, Marina Bragante, todas que estão aqui, a Luana Zaratini, a nossa deputada Juliana Cardoso, as conselheiras, todos vocês. O que a gente pode fazer aqui é colocarmos-nos uns ao lado dos outros, mas é preciso que a gente tenha cada vez mais políticas públicas que ajudem com que as mulheres possam ter direito ao seu próprio destino. E eu não poderia deixar de dizer que o presidente Lula, ele assumiu essa causa também como uma causa dos homens. Para além do papel dele como presidente da República, ele está chamando todos os homens a se somarem com as mulheres. Isso não é uma luta só das mulheres, é uma luta de seres humanos que respeitam a vida, a dignidade humana. Uma mãe que perde uma filha naquelas condições tão dolorosas, não sei o que posso dizer. Eu sou mãe de 3 filhas e de 7 irmãs, de uma mulher corajosa, de uma família de matriarcas, irmãs. E eu tenho muito orgulho, porque o meu pai, um seringueiro lá da Amazônia, que veio do Ceará, Lúcia, meu pai tinha muito orgulho, isso está na minha biografia, não estou dizendo isso aqui, de dizer que ele gostava de ser comandado pelas mulheres. E eu aprendi com o meu pai que o nosso lugar não é onde querem que a gente esteja, é aonde a gente escolhe estar. E, às vezes, a escolha é por terminar um relacionamento tóxico, um relacionamento cruel. Isso é um direito, porque nós temos o direito à nossa própria existência de todas as formas. Eu queria fazer aqui o final, eu sei que é pouco tempo, mas dizer que a gente precisa de um ambiente saudável na natureza e nas relações. É preciso uma cultura de paz, uns com os outros, com a gente mesmo e com a natureza. E isso não é ser apenas um sonhador. É isso que vai nos manter vivos e de pé. Receba o abraço de todas as mulheres que estão aqui e de saber que o presidente Lula faz uma política para a proteção das mulheres de forma transversal. A Márcia tem as políticas, mas ele deu uma orientação. Ministério do Meio Ambiente tem que priorizar a mulher. Ministério da Agricultura prioriza a mulher. Ministério da Cidade prioriza a mulher. Se vocês fizeram um levantamento dentro do governo, a política transversal são mais de 200 bilhões de reais de políticas para as mulheres. Quem articula isso? Nós temos o Ministério das Mulheres
comandado por uma mulher. Que Deus abençoe a sua família e essa jornada. Muito obrigada. Obrigada, ministra. A gente já pede para a Lúcia, mãe de Tainara, ficar aqui. E a gente também resiste à presença de Mariana Elô, que é deputada estadual. Da Marina Elô, que é deputada estadual de São Paulo. E nesse abraço coletivo, a gente convida a Lúcia para fazer sua fala. Bom dia, gente. Bom dia, meus amores. Quero primeiro agradecer aqui a presença da nossa ministra, Dona Márcia, Dona Marina, a todas as autoridades aqui, que eu às vezes sou ruim de gravar o nome, mas eu agradeço desde já a todos vocês aqui, todos. E o trabalho lindo desse pessoal aqui que abraçou a gente aqui com essa homenagem da Tainara. Agradecer também a doutora Alessandra, dá um tchauzinho aí, que é um anjo na nossa vida, cuida da parte social. Doutor Wilson, da parte criminal, obrigada. Agradecer a Deus, a meu Porto Seguro também, e é isso. E eu tô aqui também para desabafar um pouquinho, que aqui é onde aconteceu, né? Sou Lúcia, mãe da Tainara, tenho 50 anos. Uma jovem cheia de vida, que foi tirada de mim, de um jeito aí que vocês mesmos viram, por um monstro. No dia 29 de 2020, a minha filha foi atropelada, arrastada, presa embaixo do carro, parecendo um saco de lixo, um animal. Perdeu as duas pernas, né? Que isso não bastava. Nesse 1,5 quilômetro, não sei, ficou sem a pele das costas, sem o glúteo, fora a amputação das pernas. Então, gente, isso não é um ser humano. E coisas que vem acontecendo não só depois da Tainara, é muitas mulheres, a facada, queimada, atirada do apartamento, sabe? É casos e mais casos. Essa moça, a Lana também, que eu vi esses dias, o que os homens querem? Ninguém pode falar não. Minha filha não era nem namorada desse cabo. Sem palavras, gente, só estou aqui pedindo para as leis, para o pessoal que nos ajudem a mudar um pouco essa lei para ser um pouco mais firme. Eles, com qualquer coisa de bom comportamento lá dentro eles têm que ter bom comportamento com nós aqui fora, não é lá dentro. Se é por falta de caneta, a gente leva nós todas aqui caneta para assinar, mas que acaba com esse feminicídio que ninguém merece, nenhuma mãe merece passar o que a gente passa. Eu tô falando em nome da Tainara, em nome de todas, não é só minha filha não. Coleguinha dela também que foi lá, não. Aconteceu a mesma coisa, gente. Então, autoridades, eu peço como mãe, nós mulheres, vocês que estão aqui, minha filha também está aqui, nos ajude, gente, o que puder fazer para poder ajudar a gente. Eu sozinha não consigo. Eu não tenho nem palavras, só tenho gratidão a todos também pelas orações. Desculpa. E agradecer a todos de coração. Se eu esqueci alguém, gente, se sintam abraçados aqui por uma mãe que está sofrendo, não está fácil. É um dia de cada vez. Eu estou em pé aqui por causa dos meus filhos também, que tem a Tatiana, tem o Luan, tem meus netos. E a Tainara, eu sei que onde ela estiver, a nossa Tainara, né?
ela deixou esse legado e ela conhecia a mãe dela como é, porque eu sou tímida. Essa hora ela deve estar até rindo de mim, falando, mãe, te deixei famosa, de um jeito, mas deixei, porque ela era assim, né? E é isso, gente. Me desculpem alguma coisa, meu jeito, mas vamos continuar na luta. Quem tiver comigo, as mulheres, os homens também, ajudem a gente, tá? E eu só tenho a agradecer o amor de vocês, de cada pessoal, as pessoas aqui também que fizeram. Ontem eu vim aqui, não sei se eu abracei todo mundo, porque se eu tivesse braços maiores eu abraçava todo mundo de uma vez. E agradeço a homenagem que estão fazendo, não só por ela, e que isso daí fique para todas, não é só minha filha não, é para todas, que é todo dia, a gente tá no mundo que nós não entendemos mais o que é, não pode falar um não pro homem. E eu sei que minha filha deve ter falado não, e o bonito ainda falou que não conhecia, imagina se conhecesse. Então, gente, eu peço aqui com um coração de mãe, às autoridades, que receba esse pedido de uma mãe, não só meu, como de todas as mães que perderam suas filhas. A gente não tem, eu não tenho nem o que dizer mais. Eu não sei mais o que eu tenho que falar para poder. Eu tenho que, às vezes, até que detalhar a forma cruel como minha filha foi. E quem viu o vídeo, que eu não vi, não quero ver, porque já basta que eu já vi, o que eu sinto. Eu sinto muita falta dela, porque era uma menina extrovertida, não só comigo, com os irmãos, com os filhos. Tinha sonhos, como todas nós, e foi embora brutalmente, de uma forma cruel. Cruel. Eu sei que todas que passam por feminicídios, as que não vão, ficam com traumas, ficam mutiladas, e não é só elas, tem as mães por trás de tudo isso, que é nós mãe. Tem uma mãe aqui também que está ali, veio me abraçar, guerreira, perdeu a filha martelada, né? Não é fácil, na pandemia. Então, gente, por favor, as autoridades, o presidente Lula, se chegar minha voz até o senhor, que o senhor nos ajude. É o pedido de uma mãe aqui, tá bom? E agradeço a todos. Um beijo no coração de cada um. Continue orando por mim, viu? Eu preciso muito. É isso, Lúcia. Se sinta muito abraçada e muito acolhida no meio de nós. Essa luta é coletiva, nossa força é coletiva. E a gente já passa a palavra para a ministra de Estado das Mulheres, com a salva de palma, Márcia Lopes. Bom, que bom ver esse espaço assim, e eu olhando as câmeras aqui, eu queria muito que isso tudo chegasse em todos os lugares desse país, que quiserem outros países, porque a violência contra a mulher, como já foi dito, ela é planetária, não é? Porque o machismo, a misoginia, infelizmente, está na raiz da organização de uma sociedade que não pôs no centro as humanidades, os valores importantíssimos, né? Da solidariedade, do amor, da amizade, do respeito. Então, quero dizer que nós estamos aqui por você, Dona Lúcia, pela Tatiana, pelo Luan, pelo seu pai. Eu perguntei do pai da Tatiana, ele já faleceu, mas tem o Ivan, da Tainara, desculpa, pai da Tainara e da Tatiana também, né? Já faleceu, mas está aqui o Ivan, que é um parceiro. Então, os netos, toda a família, é por vocês que nós estamos aqui hoje e por todas as mulheres que morreram assassinadas, morreram por ser mulheres. O feminicídio, já foi dito aqui, o feminicídio é isso, é o fim, né, desse processo tão doído, tão destruidor das vidas. E que a Marina tem razão. Obrigada, viu, Marina, pela sua presença. A Marina representa aqui, junto comigo, as 10 ministras. A Sônia Guajajara queria estar aqui, a Estera, a Gleice, todas falaram, a Aniele, enfim,
mais a Simone, mas nós estamos aqui e o meu querido amigo ministro Paulo Teixeira está representando os nossos ministros, homens, né? Boulos está presente. Pode agradecer. A Sandra da Vaza, Mulheres da Vaza, que vem fazendo um trabalho, desculpa, eu ia falar dela, eu esqueci. Tá lá desde o começo com a gente também, quando estava lá no hospital, ela veio aqui fazendo essa força também com a mulherada. Sandra, obrigada, onde você estiver aí, um beijo para todas, viu? Amo vocês. É isso mesmo, Lúcia, você tem acumulado, né? Muita gente que é solidária a você e é isso que vai te dar força para caminhar e para ser uma lutadora conosco, viu? Quero dizer então em nome, ministro Boulos também está aqui representado, enfim, ministros e os nossos deputados, as nossas deputadas, né? A Marina está aqui, a querida Janete está aqui, que é aqui de Guarulhos, a Juliana Cardoso, a Luna e o Nabil, junto com o Leandro. Eu quero fazer um cumprimento especial. Não foi simples organizar esse ato, né? Nós precisamos de autorização, a gente precisou ter autorização para usar esse espaço, para pintar o muro. Então, os Correios também foram importantes. A empresa Alicante, o Adriano, que deu apoio. Mas a Lúcia também está, não sei onde está o Adriano, mas está aí. Obrigada, Adriano, também. A Kênia, a Simone, que é a parte da... Sim, sim. E, claro, quero agradecer demais, a nossa secretária executiva, Eutália, que está aqui. Obrigada pelo apoio. A nossa secretária nacional de enfrentamento à violência, Estela Bezerra, está aqui. Tem uma galera grande aqui do Ministério das Mulheres. Quero agradecer demais. A Kênia deu a vida para sair esse ato, junto com uma outra equipe que estiveram aqui, que foram falar com as grafiteiras, que já criaram um vínculo com essa comunidade, né, do Parque Novo Mundo. E eu... Que bom. Mas vai abraçar. Eu perguntava para o Nilo, quantas pessoas tem aqui nesse bairro, nesse território? Porque, gente, vocês não imaginam como é acordar todo dia e dizer aonde será hoje, que notícia nós vamos ter das mulheres que foram mortas? Onde elas estão? Aonde elas vivem? Nós estamos, como também já foi dito aqui pelo Paulo, pela Marina, presidente Lula, claro, ele nos cobra todo dia. Não foi à toa que ele pegou o microfone e disse: homem agressor, não votem nem em mim. Porque ele tem essa consciência, ele tem essa preocupação, ele fica indignado, ele desabafa com a gente, ele fala que eu não entendo por que um homem chega nesse ponto, ao invés de vivenciar uma amizade, o amor, de respeitar as mulheres. Então eu quero dizer que da parte do governo federal a gente tem a honra, o orgulho de estar na equipe do presidente Lula, de um homem, né, e de um homem nordestino, retirante, que viveu a pobreza, a fome, o desrespeito, também, né, a luta, a dor em relação à sua família, e teve sempre na sua mãe a pessoa de referência dele. Quem assistiu o filme, o vídeo dele, viu. E que até hoje é a mãe dele que orienta o caminho da resistência, da persistência dele. Então quero dizer que o governo federal está absolutamente determinado, como já foi dito pela Marina, que nós, em todos os ministérios, todos os órgãos públicos, nós temos a obrigação. Eu não vou ter tempo, nós queremos fazer esse cortejo lindo, maravilhoso, nós queremos admirar esse muro, que é um muro da transformação, que é um muro das revoluções. Quem sabe cada cidade, cada estado vai pintar os muros quando uma mulher morrer. E para dizer, chega de violência, nós não suportamos mais nenhuma violência. Então eu não vou prestar conta do que nós estamos fazendo. Eu só quero dizer que a gente todos os dias
faz mais uma coisa, faz mais uma coisa. Eu recebi, vi a faixa aí, nós temos aqui uma Casa da Mulher Brasileira. Eu já ia oferecer um centro de referência, mas as mulheres já me entregaram uma carta e querem uma Casa da Mulher Brasileira aqui. Eu disse que depende do governo do estado e do governo municipal. A Casa da Mulher Brasileira, ela não se faz sozinha, porque a gente depende do serviço psicossocial, da Defensoria Pública, da Patrulha Maria da Penha, do Ministério Público, da Delegacia. Mas se essa comunidade, e quando o Lino me dizia, acho que tem umas 30 mil pessoas, nós temos que passar de casa em casa nesse território. São Paulo tem mais de 11 milhões de habitantes, mais de 6 milhões de mulheres só nesta cidade. Onde elas estão? Como elas vivem? Quem são as meninas e mulheres dessa cidade, ou desse estado? No estado são 23 milhões de mulheres, gente. No Brasil, 106 milhões de meninas e mulheres. E é delas que nós temos que falar. É com elas que nós temos que falar. Como é que a saúde mental está chegando e o ministro Padilha vai anunciar um lindo programa de teleatendimento para as mulheres? Como é que nos currículos das escolas as crianças estão aprendendo que as mulheres têm que ser respeitadas? Vamos agora fazer Lei Maria da Penha na escola, ministro Camilo, e vamos ter um grande ato no dia 25 de março. E falando queremos mais casa, queremos mais as mulheres, né, nas ações climáticas. Foi tão lindo, né, Marina, a COP, com a presença maciça das mulheres, porque elas são as mais impactadas por qualquer desastre ambiental, mas elas também são as que levantam no outro dia, erguem a cabeça e vai cuidar da sua família, dos seus filhos, da sua vizinhança, do seu território. Então, essas são as mulheres. Eu fico impressionada, eu me encanto quando eu converso com uma mulher indígena, quilombola, uma mulher da rua, uma mulher migrante, uma mulher idosa, uma pessoa com deficiência que vai me contando a vida e as vivências que elas têm. Por isso é tão importante que os movimentos sociais estejam aqui hoje, é tão importante que esse território seja um território forte, um território articulado, um território que não divida as lutas. Nós temos muitas lutas, mas nós não podemos nos dividir, nós não podemos competir entre nós, né? Eu perguntava também, aqui tem uma associação de moradores, aqui tem ali, né, os 10 anos do movimento, aqui tem muita coisa legal, gente. Nós temos que transformar isso. Por isso, esse ano de eleição, nós temos que saber votar. Nós não podemos eleger homens que fazem o que fizeram com a Marina, o que fazem todos os dias com as nossas deputadas, com as nossas parlamentares. Nós não podemos votar em homens que agridam as mulheres, que sejam grosseiros com as mulheres. Nós queremos homens e mulheres que nos representem nessas cadeiras tão importantes da Câmara de Vereadores, da Assembleia, da Câmara Federal, né, da cadeira de um governador ou de uma governadora, né? Tá mais do que na hora de São Paulo também, né, pensar em ter mulheres, 50% de mulheres nas cadeiras em todos os lugares. Nós queremos disputar esse espaço porque as mulheres trabalham muito, as mulheres querem a vida. Quem cuida das mulheres, cuida da sociedade. Então, eu quero agradecer demais a todo mundo que se envolveu aqui nesse ato. Quero dizer que eu perguntava da Tainara e já prometi para a dona Lúcia que um dia eu venho aqui para a gente sentar e conversar. Eu sou mãe de 4, sou avó de 6, sou assistente social, sempre trabalhei nas comunidades e é muito bom a gente escutar e saber da vida das pessoas para que as nossas decisões lá no governo federal ou no governo estadual ou no governo municipal, as decisões sejam acertadas. A Tainara era uma jovem muito alegre, não é? Que gostava muito, era fã da várzea, não é? Então tem aí, como é que chama? Mulheres da Várzea, olha aí, não é? É isso. A Tainara gostava de dançar, gostava de cantar, era uma mulher feliz e uma mulher que tinha sonhos de um futuro.
Infelizmente, isso foi interrompido. E a gente nunca vai entender, né, os desígnios, a gente vai... É muito difícil para uma mãe viver essa dor. Mas a gente tem vivido, infelizmente, com muita gente no Brasil inteiro. Né? E tem razão quando Paulo diz, quando um presidente não incentiva a paz, e ao contrário incentiva o ódio, incentiva e desrespeita as mulheres, nós não podemos esperar nada dessa liderança. Felizmente nós temos, o governo do Brasil voltou ao lado do povo brasileiro. O presidente Lula ontem estava em todos os municípios onde as chuvas fizeram muitas mortes, lá em Juiz de Fora, em Ubá, em tantos lugares. É isso que o presidente quer, reconstruir o país, reconstruir todas as políticas públicas, ampliar, e para isso a gente tem que ter gente, a população cobrando, a participação nos conselhos, nas conferências, em todos os lugares. Nós não podemos nos conformar com a ausência dos direitos das pessoas, e principalmente das mulheres. Então, dona Lúcia, eu agradeço muito, viu, a sua generosidade, a sua força de estar aqui hoje, nesse momento. A gente vai fazer uma caminhada e vai olhar para aquele muro pintado pelas grafiteiras e vai dizer, esse é o muro da restauração, da reparação, é o muro da transformação das nossas vidas. É o muro em que vai ficar marcado neste território o que aconteceu como uma lição. E vamos ter a coragem de perguntar para cada menino, para cada menina, para cada jovem, para cada homem, o que está acontecendo? É isso, gente. Nós temos que chegar em cada lugar, em cada casa, em cada cidade. Eu peço muito, a secretária Regina está aqui, eu peço muito que a prefeitura tenha essa sensibilidade, que a prefeitura tenha a dimensão do tamanho de São Paulo, e que se não cuidar das mulheres de São Paulo, nada vale o que o prefeito possa fazer nessa cidade, assim como o governador. Nós estamos juntos, queremos trabalhar juntos, essa é a orientação sempre, sempre do presidente Lula. Não são as mulheres, não são as mulheres que são agressoras, como diz o presidente Lula, são as mulheres que morrem, e as mulheres morrem sem sentido algum. Nós não podemos admitir que isso continue acontecendo. Cada morte é uma estatística que envergonha e deveria envergonhar todas as autoridades desse país. Quando eu falo com o prefeito, eu digo para ele, todos os dias você fala na rádio aonde você puder. Nesta cidade nós não vamos tolerar mais violência. É isso que tem que acontecer. Cada vez uma autoridade, cada pessoa que pode conversar, os empresários, as empresárias, tem que falar isso. Então, gente, muito obrigada pela presença de cada um e cada uma de vocês aqui. Vocês são uma grande esperança para nós. Vocês saibam que as 400 mulheres e alguns homens que trabalham no Ministério das Mulheres, em cada ministério do governo do presidente Lula, do governo do Brasil, todos os dias pensam, querem e trabalham demais para a gente ter paz, para as mulheres estarem onde elas quiserem, para as mulheres serem honradas, dignificadas na sua vida. Nenhuma violência contra a mulher. Queremos mulheres vivas, mulheres vivas, mulheres vivas, sem violência. Nós queremos paz, queremos uma convivência pacífica e queremos ampliar, sim, os nossos direitos. Eu me comprometo a voltar para este território, porque eu sei que vocês querem lavanderias, eu sei que vocês querem cozinhas solidárias, eu sei que vocês querem a Casa da Mulher Brasileira, e nós estamos lá no Ministério para discutir isso. Aí vocês agora vão ter que também pressionar, reivindicar junto à Prefeitura e junto ao governo estadual para que isso aconteça, ok? Gente, um grande abraço. Vamos fazer o nosso cortejo lindo com essas flores que vão de fato levar e mostrar para Tainara que ela está presente. Tainara! Tainara!
Tainara! Presente! Obrigada, Tainara, porque a sua morte fez com que a gente tivesse aqui hoje mais consciência e mais determinação para essa luta tão importante. Muito obrigada e a gente vai continuar falando e convivendo, viu, dona Lúcia? Obrigada.